Desde a última quarta-feira de cinzas, nós entramos no período da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. É um tempo de reflexão, de penitência. Hoje nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e Jesus respondeu ao diabo dizendo assim: as Escrituras Sagradas afirmam o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Sim, nós não vivemos só de pão, nós vivemos também da palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para o caminhar na nossa vida. Por isso, nós celebramos este primeiro domingo da Quaresma, em nome do Trino Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para nos colocarmos diante de Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, neste período de Quaresma, nós somos desafiados a olhar para nós mesmos, para as nossas palavras, nossas atitudes. Nós somos desafiados a percebermos e encontrarmos as cinzas de nossas vidas. E a partir dessas cinzas, recobrar a esperança na certeza da remissão, na certeza da salvação. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós não correspondemos à Tua vontade e ajuda-nos com a presença do Teu Santo Espírito para que o nosso testemunho diário se torne verdadeiro, se torne fruto do amor, que a penitência nesse tempo de Quaresma leve a transformações em nossa própria vida, na vida de nossa família, de nossa comunidade e do mundo. Confiamos, Senhor, na Tua presença, auxiliando na nossa caminhada rumo ao Teu reino. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos à leitura do texto bíblico que serve de base para a reflexão de hoje. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 18 a 22. Passo a ler. Pois o próprio Cristo
sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representa o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui o texto para a reflexão de hoje. Deus abençoe com o seu Santo Espírito, para que o nosso falar, nosso ouvir, nosso meditar e o nosso agir na vida correspondam aos desejos de Deus. Amém. Quaresma é um período de quarentena, de reflexão, de preparação, de purificação, penitência. A Quaresma lembra os dias de Jesus no deserto, antes de anunciar a boa notícia da salvação. A Quaresma também lembra os 40 dias e 40 noites do dilúvio purificador da terra. A Quaresma também lembra os 40 anos de peregrinação pelo deserto em busca da terra da liberdade. A Quaresma também lembra o jejum de 40 dias de Moisés lá no Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos. Sim, o período da Quaresma quer nos lembrar que o novo não vem sem uma reflexão, sem uma penitência dos erros cometidos, sem esforço de mudança. O novo vem também com muito empenho e também com alguns sofrimentos, mas sofrimentos que fazem sentido. Celebrar a Quaresma hoje significa parar para pensar nos desertos da nossa vida, nos sofrimentos da nossa vida. Solidão, angústia, discriminação, violência. Faz sentido o nosso esforço por um mundo melhor? Estamos acertando os nossos caminhos? Eles correspondem à vontade de Deus? Pelo que vale a pena passar fome e sede? Pelo que vale a pena eu dedicar anos de minha vida? Meus sofrimentos têm sentido, meus sofrimentos têm um propósito. Na sua primeira carta
as comunidades cristãs perseguidas, lá pelos anos 64 depois de Cristo, Pedro escreveu que há sofrimentos que são consequência de nossas lutas, de nossos sonhos, e por isso também fazem sentido. Ele diz assim: como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3, 14 e 17. Sofrer pelo que é certo, pelo que faz sentido, pode trazer alguma felicidade. Foi assim com Jesus, que foi ressuscitado. Foi assim com Noé e sua família, que foram salvos das águas do dilúvio. Foi assim com os que enfrentaram a fome e sede no deserto e encontraram a terra de liberdade. Foi assim com Moisés, antes de receber os 10 mandamentos. O sofrimento dessa gente toda, estava carregado de sentido. Não era um sofrer à toa, era sofrimento com significado e propósito. Lá no final do capítulo 3, nos versículos 18 a 22, Pedro continua dizendo o seguinte: essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Essa salvação veio até nós pelo empenho, pela dedicação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Há sofrimentos que nos levam para uma situação melhor. Na Quaresma, nós lembramos que todo o sofrimento e morte de Jesus tem um sentido para nós. Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. O sofrimento de Cristo nos aproxima de Deus, derruba a barreira do pecado, pelo seu sofrer em favor dos maus, e derruba a barreira da morte, por meio da sua ressurreição. O apóstolo Paulo escreve que o propósito de fortalecer a comunidade, composta por pessoas refugiadas em virtude da fé cristã, o propósito é levar as pessoas para mais perto de Deus. No contexto dessa perseguição das primeiras comunidades cristãs, nasce a palavra paraoikos, paróquia, que quer dizer lugar que abriga as pessoas peregrinas, casa dos refugiados. Deus reúne com profunda compaixão os seus filhos dispersos e perseguidos. Cristo vem e nos lembra sempre de novo: vocês não estão sozinhos. Essa recordação nos alimenta. Quantas vezes nos sentimos como estranhos em meio ao mundo violento? Às vezes temos a sensação que estamos vivendo um pesadelo, remando contra a maré. Não temos mais um lar que venha a ser o nosso refúgio, lugar de descanso. Sofrer pelo que vale a pena. O que isso significa para aquelas
pequenas comunidades cristãs da Ásia Menor. Lá no capítulo 2, versículo 1, da primeira carta de Pedro, está escrito o seguinte: abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. É preciso, no tempo de penitência, também mudar de vida. Abandonar o que é mal, abandonar a mentira, o fingimento, inveja e críticas injustas. Nesse tempo da Quaresma, do ano de 2021, nós temos uma baita e bonita campanha ecumênica, campanha da fraternidade ecumênica. O tema da campanha é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2, 14. É um tema que nos desafia. É inegável que vivemos tempos de polarização. Como se costuma dizer, os nervos estão à flor da pele. Temos cada vez mais dificuldade de ouvir os outros. E isso em quase todos os setores da nossa vida. Nós nos acostumamos a tratar o diferente como inimigo. Todos nós perdemos com isso. A comunidade cristã é chamada a cooperar. Lá em 1 Pedro 4,10 é escrito o seguinte: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. O desafio de usar o que temos e o que somos, que é o dom de Deus para o bem dos outros, é uma tarefa inegável de toda pessoa que se declara cristã. Fraternidade e ecumênica. São duas palavras que merecem a nossa atenção. Separadamente, cada uma tem o que dizer para nós. Fraternidade destaca os laços que nos vinculam uns aos outros, que vão muito além da nossa irmandade, do nosso afeto, da nossa amizade. É uma espécie de afinidade e responsabilidade por aquilo que nos toca o coração. Ecumênica também é uma palavra cujo significado transcende o esforço por união entre igrejas cristãs de diferentes doutrinas. Ecumênica significa uma preocupação e um engajamento em questões que atingem a totalidade do ser humano e de toda a criação de Deus, nossa casa comum. Juntas, fraternidade e ecumênica, elas significam um desafio coletivo de abraçar uma causa comum, que vai além do quintal da minha casa e além do horizonte da minha própria igreja. Diálogo é a palavra-chave para promovermos fraternidade, para promovermos ecumenismo, para nos aproximarmos uns dos outros, para juntos podermos transformar o mundo que temos em um mundo melhor. Que assim seja. Amém. Engrandecer o Senhor.
Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos e gratas pela Tua palavra, que vem a nós nesse tempo de Quaresma, de preparação para a Páscoa. Tua palavra nos chama para a reflexão, para a penitência, nos convida também para trabalharmos juntos no diálogo, para encontrarmos caminhos que promovam a vida e vida abundante de todas as pessoas, sem violência, sem discriminações. Por isso nós também pedimos, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, que é luz e que orienta os nossos passos como Teu povo de fé, batizados que fomos e chamados que fomos, para, assim como Jesus, servirmos as pessoas, servirmos a Tua criação. Esse mesmo espírito de serviço, Senhor, derrama sobre todas as autoridades públicas do nosso país e do mundo, para que possam trazer conforto, para que possam trazer melhores condições de vida aos seus munícipes, às pessoas que estão postas aos seus cuidados, que Tu colocastes nas mãos dessas autoridades, Teus filhos e Tuas filhas, para serem cuidados. Nós pedimos, Senhor, sê Tu presente nessa caminhada que fazemos, como gente de fé, em meio a uma pandemia. Que possamos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, ser solidários uns com os outros, ter paciência, que nós possamos, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo, dar um bom testemunho. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, também na esperança de que as pessoas doentes não estão sós. Tem a Tua companhia, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Nessa confiança, nós oramos a oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Esperamos assim ter trazido um pouco de conforto e consolo na sua vida, orientação para os seus passos. Siga na certeza da bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vá em paz e sirva ao Senhor. Evite o mal, faça o bem.